Boa tarde a todos. Bom, Portugal vive hoje em dia uma situação que não tem precedentes rápidos na sua história. E a situação tem a ver com o facto de vivermos em estado de soberania limitada. Portugal está condicionado hoje a obedecer a ditames que não são democraticamente determinados. Vivemos sob protetorado. Na prática, vivemos numa situação de democracia condicionada ou mesmo de não-democracia, ou a-democracia. As pessoas em quem confiamos nas eleições concorrem perante um certo mandato, perante uma certa lista de promessas, depois, na prática, não conseguem, não querem, não são capazes de se concretizar. Isso significa que há um grande desfazamento entre aquilo que é dito e aquilo que é feito. Aquilo que nós supostamente sufragamos em eleições não é depois aquilo que é concretizado na prática. Ou seja, há uma quebra de contrato notório, evidente, flagrante, escandalosa entre o eleito e o eleitor. A situação consubstancia uma situação de ditadura efetiva. Porque quando nós não vivemos a democracia, vivemos num outro Estado. E há apenas um outro Estado alternativo à democracia, que é a ditadura. Esta ditadura é imposta de fora, é imposta através de organizações que supostamente são eleitas em segunda, terceira, quarta camada pela via representativa. Falo da Comissão Europeia, falo do Banco Central Europeu, falo, obviamente, do FMI, que esse não é eleito por ninguém, a não ser pelos banqueiros. Mas falo, sobretudo, desse abismo que se cava cada vez mais profundamente entre nós e eles. E nós, no Mais Democracia, que é a entidade, a Associação Nacional, como disse o Ricardo, a partir de onde emanou uma série de movimentos autárquicos, maislisboa.org é apenas um entre vários. Estamos em mais locais do país, estamos em mais autarquias do país. Santarém está ali representada pelo Francisco, por exemplo. Mas há outros locais onde está a ser feito este avanço. E o que é que este avanço pretende ser? Pretende ser que nós acreditamos que a via da regeneração, da reativação da democracia é uma via que tem que passar pela redescoberta, pela reinvenção, pela invenção da democracia na sua mais pura acessão. E essa é a democracia participativa e a democracia direta. Contudo, não somos radicais. Não defendemos que amanhã se vai fazer uma revolução, que amanhã se vai destruir o Parlamento, se vai acabar com todos os mecanismos de representação. Não. Nós confiamos que a melhor solução é a solução moderada, que é a solução híbrida. Uma solução que combina simultaneamente mecanismos de democracia representativa com mecanismos de democracia participativa direta. É, aliás, um modelo que é implementado há mais de 100 anos na Suíça, com o sucesso económico e social que é reconhecido por todos. O que nós acreditamos é que esta implementação de mecanismos, de ferramentas, de técnicas de democracia direta e participativa é possível. Existem, aliás, exemplos em Portugal do bom sucesso da aplicação dessas medidas. Eles são múltiplos. Em Portugal, por exemplo, existem 28 municípios que implementam os orçamentos participativos. Nós defendemos os orçamentos participativos. Acreditamos também que devem ser estendidos, quer no seu âmbito, quer na sua capacidade financeira. E, por exemplo, Lisboa tem um bom OP. Não é o melhor orçamento participativo do país, há outros que dizem que são melhores, mas é uma via que pode ser aprofundada e desenvolvida. Há outras vias, as petições. Por exemplo, não sei se sabem, mas existe em Lisboa um mecanismo que é o do referendo municipal. Eu acho que aqui ainda ninguém votou no referendo municipal em Lisboa. Se alguém levantou, pode levantar o braço. Acho que ninguém levantou o braço porque ninguém votou. É um mecanismo participativo que foi usado em Lisboa. Nós defendemos que esse mecanismo deve ser implementado. Esta regeneração da democracia pela vida democracia participativa, achamos que o primeiro passo deve ser feito onde as pessoas estão. E as pessoas vivem, trabalham, têm a sua família, têm a sua vida cotidiana no local, na sua rua, no seu bairro, na sua freguesia, no seu concelho. Por isso era todo natural que tentássemos ou que procurássemos passar esta lógica participativa para o contexto autárquico. Tanto mais que as eleições autárquicas estão aí no horizonte. Elas virão, em princípios, em finais de setembro ou primeira metade de outubro. Portanto, a melhor forma de implementar, de praticar, de passar das palavras aos atos, de levantarmos do sofá, é fazermos alguma coisa. E essa coisa que tem que ser feita é participarmos na vida da nossa cidade, já agora, quer agrupando listas como esta, aqui em Lisboa, noutros locais do país, quer participar ativamente nas próprias eleições de setembro ou outubro.
Portanto, em termos internos, nós temos uma lógica de organização que é original, penso eu, em termos de listas autárquicas em Portugal. Nós não temos líderes, não há um líder. Não há uma pessoa que seja coordenadora, presidente, vice-coordenadora, isto não existe. Nós tomamos decisões em assembleia, em reuniões semanais, à quarta-feira. São reuniões que implementam um princípio da democracia participativa, ou melhor, do setor de democracia participativa, que é a democracia consensual. São reuniões em que as ações, as decisões, os pontos são tomados por consenso entre os presentes. Neste contexto, temos também uma abordagem que também aplica à nossa lógica de funcionamento interno os princípios que nos motivam para a lógica de presença externa. Ou seja, os candidatos, como já disse aqui o Ricardo, serão eleitos em lista. A lista será ordenada, é uma lista aberta, portanto será ordenada em função da decisão dos cidadãos de Lisboa que quiserem colaborar nesse processo de votação. Os mais votados irão para o topo, os menos votados irão cá para baixo. Não haverá um aparelho partidário a dizer que esta pessoa deve estar no topo, esta pessoa não merece estar no topo, esta pessoa fez um jogo qualquer, recebeu um favor, deu um favor só, esta pessoa desce. Não. As pessoas serão ordenadas em urna e apenas contará o critério do empenho e participação no processo. Esta é a primeira grande novidade que nós temos para apresentar, que é as listas serão ordenadas pelos cidadãos, pelos lisboetas. A segunda grande novidade é o facto de como as pessoas, uma vez eleitas, se irão comportar na Assembleia. Isto também explica um pouco porque a nossa prioridade aqui é concorrermos à Assembleia Municipal de Lisboa e não a outro órgão qualquer. Porque a Assembleia Municipal de Lisboa é o local perfeito para uma lista deliberativa como esta funcionar. E como é que será? O delegado, o representante, o membro que será eleito para a Assembleia Municipal, que é mesmo aquele lado, por sinal, será responsável pelo seu voto, mas orientará o seu voto não em função da sua opinião pessoal, mas em função da opinião que ele recolher, quer presencialmente, quer de outras formas. Por exemplo, um candidato que nós seguimos de perto, que é o Tom Jones, em Atlanta, ele promete que vai orientar o seu voto em função de sondagens telefónicas. Telefónica, não tem acesso à internet, uma população mais idosa, que atualmente é mais de metade da população de Lisboa. Por telefone decide se o representante vai votar naquela direção ou naquela outra direção. Assim sendo, desmistifica-se um bocado o caráter do deputado municipal, que já não é uma pessoa dotada de saber divino, com dogmas que dão as respostas completas, ou que segue os ditames cegamente que o aparelho partidário determina, mas é alguém que tem como missão reunir dados. Será um compilador. Ele agrega dados sobre aquela decisão, agrega dados sobre os prós, sobre os contras, porque é mesmo assim, não é nenhuma decisão seja totalmente pró ou totalmente contra. Tudo tem dois lados. Agrega-se informação, coloca na internet, num site que queremos desenvolver, e nesse local da internet, ou nessa votação feita por forma telefónica, ou outras, como assembleias como esta, por exemplo, recolhe informação, recolhe dados, e depois, em função dos votos maioritários, assim fará na reunião da Assembleia Municipal. Isto é a segunda componente que é original da nossa presença autárquica. Ou seja, vamos implementar os mecanismos da chamada democracia delegativa ou líquida, que é muito usada, por exemplo, no Partido Pirata Alemão. Se for na internet encontrarão ampla informação sobre este tema. Dito isto, precisamos de participação. Porque a democracia participativa é um conceito muito interessante, é um conceito que pode introduzir uma renovação democrática neste país, pode quebrar esta separação aparelhística, profissionalizante entre a política e o cidadão, como devia de ser. Nós, por exemplo, não acreditamos que os deputados municipais devem ser profissionais. Estes devem ter pessoas que devem ter outras profissões ou outras ocupações. Por isso mesmo, é que os nossos candidatos assumirão o compromisso de não terem nunca mais que 2 mandatos, o que permitirá que a pessoa não fique encastrada naquela posição, não se profissionalize neste jogo político da troca e do deve e do haver. Mas para que isto funcione? É necessário que haja participação. Todas as pessoas que querem fazer alguma coisa pela sua vida, pela sociedade, pelo seu país, têm agora, nestas eleições que se seguem, a ocasião perfeita para protestarem efetivamente contra a partidocracia, contra este tripartido que nos rege. Manifestar é útil, manifestar é importante. Falar nos cafés cumpre o seu papel quase psicológico, na família também, mas o certo é que não há nada como fazer. E fazer é agora. E agora é nas autárquicas de 2013. Por isso, quem quiser participar neste projeto pode fazê-lo,
está convidado a fazê-lo, em qualquer âmbito, em qualquer via que queira fazê-lo, quer como candidato, quer como ativista, quer recolhendo assinaturas na rua, os folhetos já encontram disponíveis para serem assinados. E essa é uma tarefa muito difícil de cumprir, mas será feita, certamente, porque os partidos da rotação do poder armadilharam o processo eleitoral e fizeram com que fosse muito difícil que listas, mesmo independentes, que não provêm de outra forma que muitos cidadãos consigam ir a eleições. Temos que reunir 4.100 assinaturas, por isso o tempo escasseia, como sempre, e a tarefa é árdua e numerosa. Portanto, os papéis já estão aqui para serem assinados, se quiserem fazê-lo. Apelo à participação, apelo a que mais pessoas se ergam nas suas freguesias e a formar listas independentes, como aqui a lista da Penha do Luís. Será apenas uma das várias que vão ocorrer, que acreditamos nós. Há vários contactos a decorrer que poderão ter frutos brevemente. Apelamos também a que todos os portugueses se saiam deste seu pequeno círculo de conforto e que percebam que, havendo uma quebra profunda, seríssima, de contrato entre o político eleito e o cidadão que o elege, chegou a altura de nós, cidadãos, fazermos alguma coisa em nosso prol. Fazermos algo para que eles acreditem que nós temos arbítrio, que não somos apenas uma parte da cadeia de comando, que não somos uma passiva ovelha que segue a manada quando nos dizem para seguir por aquele lado. Mesmo que aquele lado seja o abismo. Não. Nós somos mais do que isso. Nós podemos decidir por nós próprios. Nós somos pessoas capazes de formar opinião e assim será feito, e assim será feita a grande renovação, a grande evolução, a grande revolução pela evolução que nós propomos aqui neste momento.